Graça e paz, meus irmãos, graça e paz, minhas irmãs, graça e paz a todos aqueles que têm nos acompanhado nessa escola dominical. Louvo a Deus pela tua vida, louvo a Deus pela oportunidade de a gente poder compartilhar uma porção da palavra do Senhor, numa escola dominical que continua à distância, mas mesmo à distância a gente tem se valido desse instrumento para anunciar que Deus é bom, que a misericórdia dele dura para sempre e que estar na presença do Senhor é uma dádiva, é um presente, é uma alegria. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade, quero bendizer o Senhor pela oportunidade que nós temos, né? Muitas lutas, muitas dificuldades, mas a escola dominical tem funcionado, a igreja do Senhor tem permanecido vibrante, tem anunciado o Evangelho de Cristo. Quero te dar as boas-vindas, quero falar da alegria de poder compartilhar uma porção da palavra do Senhor, dando continuidade àquilo que a gente vem trabalhando, aquilo que a gente vem estudando na nossa escola dominical, através da revista Legados de Fé, personagens do Novo Testamento. Então hoje a gente vai dar continuidade, pelo menos a nível de texto bíblico, de leitura bíblica, ao texto que nós lemos na semana passada, de Atos 7, nós terminamos, e aí a gente vai começar Atos 8, vamos ler alguns versículos de Atos 8, para compartilhar a história de um homem, uma história muito interessante que tem reflexões boas para serem feitas nos dias atuais. Então, antes de mais nada, eu quero te convidar a pegar a tua Bíblia, eu quero te convidar a participar dessa oração, a preparar o teu espírito para buscar nas Escrituras um direcionamento da parte de Deus, uma palavra que venha ao encontro das nossas necessidades, daquilo que nós precisamos, muito mais do que aquilo que nós desejamos. Que Deus já te abençoe nesse primeiro momento, nesse nosso primeiro momento aí de boas-vindas, de compartilhar acerca dessa escola dominical. Que Deus já te abençoe, já te sustente. Pegou o teu material? Se você não pegou, ainda dá tempo, dá um pulo lá e nós vamos ter uma palavra de oração. Creio que em breve a gente vai poder estar junto, a gente vai poder restabelecer laços de maior proximidade. Feche teus olhos, vamos falar com o Senhor. Deus querido, Deus bondoso, muito obrigado, Pai, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, pelo teu amor. Pai querido, pela tua presença em nossas vidas. Deus, pelo modo como o Senhor tem cuidado de nós. Deus santo, Deus bondoso, obrigado, Deus, porque em meio a tantas lutas, o Senhor tem se mostrado Deus fiel, o Senhor tem se mostrado Deus Emanuel, Deus presente, e o Senhor tem nos incentivado, estimulado a continuar, a não desistir, Senhor Deus, mesmo em tempos tão difíceis, mesmo com obstáculos tão grandes à nossa frente, Deus. Colocamos diante do Senhor as nossas vidas, te rendendo graças, ó Pai, porque o Senhor tem sustentado cada um de nós, Deus. Pai querido, quero te agradecer de uma forma muito especial também, ó Deus, pela recuperação do irmão Aridalto, que já teve alta hospitalar, Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado pela vida do teu filho, do teu servo. Pai querido, continue sustentando com a tua graça, com o teu poder, não só ele, mas também sua esposa, suas filhas, Deus. Derrama da tua graça, do teu poder, da saúde que vem dos altos céus sobre a vida desse teu servo, Deus. Assim como de todos nós, homens e mulheres, Pai querido, que tanto precisamos do cuidado que vem do Senhor, tanto precisamos da proteção que vem de Ti, Pai. Pai querido, coloco diante de Ti as famílias da nossa igreja. Pai querido, eu peço que o Senhor as abençoe, as sustente, derrame sobre elas graça sem medida, Senhor Deus, transbordante, Deus. Pai querido, vai abrindo portas de trabalho, vai abrindo, ó Pai, possibilidades, Senhor, dos teus filhos e filhas terem condições, Senhor Deus, de se sustentar, Deus. Vai abençoando os empresários, as pessoas que trabalham no comércio, Senhor Deus. Abençoe com a tua graça, com o teu poder, para que esse momento de crise, Senhor Deus, se transforme num momento de testemunho e que possamos dizer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Tome diante do Senhor, Deus, essa escola dominical. Fale conosco, Deus. Nosso desejo é ouvir a tua voz e reconhecendo, ó Deus, prosseguir, Senhor Deus, ó Pai, diante daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Nos ajude, Pai, pelas nossas forças mesmos. Nós não conseguimos. Pelo nosso próprio braço, nós desfalecemos, Deus. Por isso reconhecemos que precisamos do Senhor, que a Tua presença em nós é que nos motiva a continuar. Nos ajude, Pai. Nos abençoe. Em nome de Jesus Cristo.
Amém. Amém. Amados, eu quero compartilhar com vocês um texto, como já antecipei, né? Um texto que está lá no livro de Atos, capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 4 ao versículo de número 25, para a gente, através das Escrituras, conhecer um pouco mais da história de um homem aqui que revela coisas bastante interessantes para nós, legados de fé a partir das atitudes que ele toma, as consequências disso, e deve produzir em nós reflexões profundas. Vamos lá? Atos capítulo 8, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor, na tradução Nova Almeida atualizada. Filipe prega em Samaria. Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe foi à cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. As multidões, unânimes, davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Pois os espíritos imundos, gritando em alta voz, saíam de muitos que estavam possuídos por eles, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Havia naquela cidade um homem chamado Simão, que praticava artes mágicas e deixava o povo de Samaria admirado. Dizia ser alguém muito importante e todos lhe davam ouvidos, do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Davam atenção a ele porque durante muito tempo os havia impressionado com as suas artes mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando, extasiado, os sinais e grandes milagres praticados. Quando os apóstolos, que estavam em Jerusalém, ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pelo fato de os apóstolos imporem as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dei também a mim esse poder, para que a pessoa sobre a qual eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas Pedro respondeu: que o seu dinheiro seja destruído junto com você, pois você pensou que com ele poderia adquirir o dom de Deus. Não existe porção nem parte para você nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus. Portanto, arrependa-se desse mal e ore ao Senhor. Talvez ele o perdoe por esse intento do seu coração. Pois vejo que você está cheio de inveja e preso em sua maldade. Simão disse aos apóstolos: peço que vocês orem ao Senhor por mim, para que não me sobrevenha nada do que vocês disseram. Eles, porém, tendo dado o seu testemunho e pregado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Amém? Esse é o texto que a gente quer compartilhar, nós queremos compartilhar com a igreja, através dessa escola dominical. Eu queria começar provocando em quem está me ouvindo agora, para que buscasse aí, no modo como você entende, né, na sua percepção, a diferença entre milagre e mágica. Milagre e mágica. Aqui a gente vê claramente que tinha um mago. Esse mago aqui, essa pessoa que trabalhava com artes mágicas, ele era admirado pela cidade, e vem então um homem de Deus, um evangelista, um diácono, como a gente vai ver daqui a pouquinho, e também ganha a admiração das pessoas. As pessoas também se admiram das obras que eram feitas por intermédio de Filipe. Você já parou para pensar na diferença entre essas coisas místicas e as coisas que efetivamente vêm de Deus? Eu pensei em algumas, a revista nos conduziu a algumas diferenças, né? Por exemplo, a mágica, o ser humano é que faz. O milagre não, o milagre vem de Deus, só Deus pode realizar. Pertence unicamente a Ele essa realização. A mágica é um truque, é uma ilusão. O milagre não, é uma realização concreta de Deus, é algo verdadeiro, palpável. A mágica depende de treino.
O milagre depende do Senhor. A mágica não muda a vida de ninguém. Não muda a vida de ninguém. As pessoas se admiram, mas continuam vivendo a mesma vida. O milagre não. O milagre muda profundamente a vida das pessoas. Enquanto a mágica distrai, o milagre ele tem a condição de fazer a pessoa focar, permanecer focada. Quando o milagre acontece, mexe com a vida não só da pessoa que recebe o milagre, mas de tantas outras que estão ali no entorno. Ela passa a ser o foco e não a distração, como nas mágicas. As mágicas impressionam as pessoas. O milagre glorifica a Deus. Tenho certeza que se você pensar, refletir, vai encontrar outras diferenças, mas essas são diferenças que eu quis compartilhar com vocês como forma de introdução do texto, antes mesmo da gente falar da narrativa em si, né? O que está acontecendo aqui? O texto que nós lemos é o texto imediatamente seguinte à morte de Estevão, o nosso legado de fé estudado na semana passada. A morte de Estevão inaugura aqui uma forte perseguição à igreja. E naquele momento a igreja primitiva ainda se formando, ela está em Jerusalém. Agora, diante dessa situação de perseguição, a igreja começa a se espalhar para outras regiões. É o que a gente evidencia nos versículos de número 1 até o versículo de número 4. A perseguição à igreja, principalmente na pessoa de Saulo, que ainda não havia tido o seu encontro com Jesus, passa a forçar a igreja a sair de Jerusalém. E esse homem aqui que nós vemos que vai até Samaria é o diácono Filipe. É um daqueles homens escolhidos para trabalhar na distribuição dos alimentos. Ele é um homem de boa reputação, cheio de sabedoria, cheio da presença de Deus, como diz Atos capítulo 6, a partir do versículo 3. Esse homem, ele, a partir dessa perseguição, ele não se encolhe, ele não se esconde, ao contrário, ele vai para o caminho que está aberto, ainda que seja um caminho de um povo não judeu, ou melhor, um povo com o qual os judeus têm uma rixa, um povo considerado impuro pelos judeus. Filipe vai e anuncia o reino, a pessoa de Jesus Cristo àquele povo, e a resposta do povo é excepcional. A gente percebe aqui no versículo 6, as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia. Então ali houve um reboliço naquela cidade, grandes multidões paravam para ouvir o que esse diácono, o que esse evangelista tinha para dizer. Mas ele não só dizia, a anunciação era confirmada pelas obras que ele praticava. Curas, libertações eram aqui uma realidade que trazia grande alegria para aquele povo. É o que diz o versículo 8 do capítulo 8. E houve grande alegria naquela cidade. O povo se admirava das artes mágicas desse homem chamado Simão. Tinha um homem lá importante, um homem admirado, um homem, segundo o texto, que o povo começou a chamar como sendo o grande poder. Então era alguém que tinha alguma influência, que tinha influência naquela cidade, era admirado pelas pessoas. E aqui Filipe vai nessa cidade, e até mesmo esse homem, a partir do que é anunciado, a partir do que é evidenciado pelas pessoas, até mesmo esse homem, ele se converte, ele entrega o coração dele para aquela mensagem que ele estava ouvindo. O texto diz que o próprio Simão abraçou a fé, versículo 13. Então esse próprio homem aqui, que é alvo do nosso legado de fé de hoje, ele abraça a fé que Filipe havia anunciado naquela cidade. E passa ali, então, pelo menos nesse primeiro momento, a ter uma diferença, deveria ter uma diferença na caminhada de fé dele. O que acontece a partir de então? A notícia se espalha, e os apóstolos, agora sim, os apóstolos estão lá em Jerusalém, e saem da cidade de Jerusalém
para ver o que estava acontecendo em Samaria, também com a intenção de que o Espírito Santo fosse derramado sobre a vida desses homens. Olha o que diz o versículo 14. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhes Pedro e João. Então foi enviado 2 apóstolos, Pedro e João, que chegando ali, viram aquela situação toda e começaram a orar pelas pessoas para que elas recebessem o Espírito Santo. E aí, essa situação de que homens chegam na cidade, impõem as mãos sobre as pessoas que haviam sido batizadas e agora estão recebendo poder pela pessoa do Espírito Santo, atrai a atenção de Simão novamente. Simão, evidenciando aquilo ali, faz um questionamento. Ele é admirado com aquele poder, ele pergunta aos discípulos se aquilo poderia ser entregue para ele e se ele poderia pagar por aquilo. Quando Simão faz essa pergunta, ele deixa transparecer que apesar dele abraçar a fé pelo batismo, ele não havia deixado morrer o seu velho homem, a ganância do seu coração, as intenções que ele tinha no seu interior ficam bem evidentes aqui nesse momento. Ele é repreendido e o texto não diz o desfecho acerca da vida de Simão, mas aqui os apóstolos, após o repreenderem, recebem dele não uma palavra de briga, de afronta, não. Uma palavra de alguém que parece reconhecer que está num caminho equivocado e que pede oração e que busca intercessão. Amém? Esse é o contexto em que essa passagem foi registrada. A igreja primitiva está se formando, a anunciação da palavra está saindo dessa cultura judaica para alcançar outros povos, e logo com os samaritanos. Um povo que para os judeus é um povo impuro, um povo que não merecia, um povo que devia realmente ficar separado. Por questões históricas que nós compartilhamos no vídeo da semana passada. Então, se quiser conhecer um pouquinho mais, convido você para dar uma olhada no vídeo da semana passada. Salvo engano, semana passada mesmo a gente retratou um pouco disso. Bom, feito esse primeiro momento de introdução, de contextualização, quero compartilhar com você um pouquinho desses 4 personagens que, de certa forma, vão mapeando o caminho das lições que a gente quer ponderar com vocês. Primeiro, Filipe, né? Filipe é o diácono que foi escolhido para cuidar da distribuição dos alimentos, lá quando tem aquele primeiro conflito envolvendo as viúvas helenistas. São eleitos 7 homens de boa fé, boa reputação, de boa reputação, de sabedoria, para cuidar da mesa, da distribuição dos alimentos para aqueles que necessitavam. Nesse contexto, Filipe recebe uma missão, ele é comissionado para cuidar disso. Interessante aqui pensar nisso, porque a missão de Filipe era cuidar das mesas, distribuição de alimentos. Sobrevém uma perseguição à igreja, ele conhece a missão dele, a missão que o próprio Estevão foi capaz de anunciar. E ele, eu preciso anunciar a palavra de Deus. E a palavra de Deus não está fechada a um povo, a uma cultura, a uma nação. Eu preciso anunciar essa palavra de forma universal. Bom, esse é o primeiro personagem, é o Filipe, é o evangelista, é o diácono, é o homem que sai da sua zona de conforto, né, entre aspas, para anunciar a palavra de Deus a um povo diferente. Pedro desce a Samaria com o interesse de compartilhar o dom do Espírito Santo. João, é interessante pensar em João, porque no Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 54, João chega a pedir a Deus, a desejar que fogo caísse do céu para destruir os samaritanos. E agora não, agora ele vai para aquela cidade, o desejo dele é que o Espírito Santo sobrevenha sobre aquelas pessoas também. E por último, como 4º personagem, a gente tem Simão, um homem que abraça a mensagem que Filipe traz, a mensagem do Evangelho, mostra-se de certa forma encantado pelo Espírito Santo de Deus e manifesta a Pedro e João o interesse que ele tem de comprar essa manifestação poderosa do Espírito Santo, a presença, a amizade, aquilo que o Espírito Santo traz na vida do homem e da mulher. Bom, eu quero compartilhar com vocês alguns legados de fé, algumas lições
para depois, ao final, a gente parar e fazer duas reflexões que a gente precisa de um tempo para digerir. Vamos aos legados de fé? Bom, primeiro legado de fé que eu quero compartilhar com você. Profissão de fé, batismo, profissão de fé não bastam para indicar uma conversão verdadeira. Batismo, confissão de fé, profissão de fé, são sinais visíveis de uma graça invisível, mas da graça de Deus que nos foi concedida sem que nós mesmos merecêssemos. A palavra de Deus diz que é pelos frutos que nós conhecemos, mas também pelos frutos que nós nos damos a conhecer. Pelos frutos os conhecereis. É o que está dito lá em Mateus capítulo 7, versículo 16. Então nós conhecemos as pessoas pelos frutos, mas também nós nos damos a conhecer pelos frutos que produzimos. Aí vem aquela série de indagações, né? Pode uma árvore assim produzir fruto assado? É algo que fica para nossa reflexão, né? Não basta o batismo, não basta a profissão de fé, não basta a minha conexão com uma religião para ser sinal da minha conversão verdadeira, genuína à pessoa de Jesus Cristo, à mensagem do seu Evangelho. O agir de Deus na vida do cristão, esse agir de Deus deveria produzir em nós frutos de arrependimento, possibilitando a nós viver uma vida nova, uma vida que nos ajudasse a corrigir os erros que nós cometemos e que nos ajudasse a viver uma vida onde esses erros não se repetissem. É mais ou menos nesse sentido o que diz Mateus capítulo 3, versículo 8, quando João Batista nos adverte a produzirmos frutos dignos de arrependimento. Essa história que nós estamos lendo, a história de Simão, ela é um alerta. Ela é um alerta. Assim como pessoas no passado davam créditos a mágicas e eram confundidas, passando a admirar essas pessoas, passando a imaginar que essas pessoas eram o grande poder, nos dias de hoje também, se nós não tivermos cuidado, nós também caímos nessas armadilhas. A nossa fé pode ser confundida com apegos a coisas absurdas. Eu não vou citar exemplos aqui, mas os exemplos são muitos de coisas que estão desconexas com a palavra de Deus, mas estão atraindo muitas pessoas. E aí eu aproveito esse momento para dizer a você, valorize a escola dominical, valorize o estudo da palavra de Deus, valorize esse tempo, ainda que seja curto, ainda que seja à distância, mas valorize isso. Isso vai impedir você de cair em enganos que para muitas pessoas são difíceis de evidenciar, mas para aqueles que estão alicerçados na palavra de Deus, tão patentes, tão evidentes, tão nuas, para quem quiser ver. Valorize a tua escola dominical, valorize o tempo que você tem de estudo, de ministração da palavra de Deus, tenha isso como prioridade na sua vida, para que você não seja enganado. A mágica feita por Simão ali era alvo da admiração de muitas pessoas, ao ponto de elas dizerem, falarem que ele era o grande poder. Quando a palavra de Deus vem, é anunciada. E essa anunciação é sustentada pelos sinais, pelo testemunho, pela manifestação do Espírito Santo. A admiração se volta para Filipe, para a verdade. Nós não sejamos enganados. Não vai nos bastar dizer no dia do Senhor que nós estamos ligados a uma igreja, que nós fomos batizados, que nós fizemos a nossa profissão de fé. John Wesley, questionando os seus pregadores, fazia algumas perguntas para eles. Tens a fé? Tens a graça? Tens os dons? No sentido de provocar uma reflexão naqueles homens, para que eles pudessem compreender que o Espírito Santo de Deus manifesta nas nossas vidas produzindo frutos, aumentando a nossa fé, fazendo a gente perceber que tudo vem dele, é tudo por ele e por meio dele, que a graça não é cobrada, ela é distribuída, ela é recebida gratuitamente.
Bom, segundo legado de fé que eu quero compartilhar com vocês, a gente precisa viver um cristianismo saudável, íntegro, no sentido de ser inteiro. Pensando nisso, bom, como terceiro legado de fé, eu quero compartilhar com vocês acerca do comportamento, nosso comportamento, quando da nossa conversão. No processo de conversão, a gente precisa ser corrigido, a gente precisa ser admoestado, a gente precisa ouvir os mais experientes. A verdadeira intenção do coração de Simão ficou evidente no texto quando ele faz a proposta de comprar esse poder de impor as mãos sobre as pessoas e elas receberem o dom do Espírito Santo. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 4, versículo 13, na tradução na nova tradução da linguagem de hoje, diz que não há nada que se possa esconder de Deus. Em toda a criação tudo está descoberto e aberto diante dos olhos de Deus, e é a Ele que todos nós teremos que prestar contas. Ou seja, não tem nada oculto, não dá para esconder. Diante de Deus está tudo patente, tudo revelado. Nem todo mundo que se aproxima do Evangelho de imediato abre mão do passado que viveu, dos problemas que teve, das dificuldades, dos costumes. Isso é um processo que a gente, como cristão metodista, conhece como processo de santificação. E nesse processo de santificação a gente é advertido, a gente é corrigido. No mundo de hoje é difícil corrigir as pessoas, encontrar pessoas com espírito de pessoas corrigíveis, que aceitam a correção, é difícil. Quando você encontra, você fica até grato. Pessoas que são capazes de escutar, de fazer uma reflexão, de reconhecer, nossa, realmente isso não está legal. Que eu e você possamos abraçar esse legado de fé e falar, Senhor, me faz uma pessoa corrigível, que eu possa dar ouvidos à Tua palavra, que eu possa ouvir pessoas mais experientes, que eu possa perceber que eu não sou o centro do universo, ao contrário, que eu sou um instrumento, um canal de bênção que está sendo moldado pelo Senhor. Amém? Bom, essas são as três lições, legados de fé que eu queria compartilhar. E para encerrar, quero propor duas reflexões, breves, mas profundas, para que você possa ficar pensando acerca dessas reflexões durante essa semana, durante o domingo, durante a segunda, a terça, que você vá pensando e refletindo, Senhor, me ajude a digerir essas reflexões que foram feitas na escola dominical. Primeira delas, a fé que nós vivemos é a mesma que a gente anuncia? Em outras palavras, será que nós temos algum outro interesse no reino de Deus que nos move, que seja diverso daquele estabelecido por Cristo para nós? Ou anuncia o reino a toda criatura, todo aquele que nele crê e for batizado será salvo? Será que tem algo mais nos movendo, nos impulsionando além desse comissionamento feito por Cristo? Simão, por exemplo, se mostra interessado em comprar a companhia do Espírito Santo. Parece que ele não entendeu bem a pessoa do Espírito Santo, né? Ele quer estar mais próximo do Espírito Santo e para isso ele oferece dinheiro. Será que nós também não estamos negociando alguma coisa com Cristo? Será que não estamos propondo talvez uma promoção? Senhor, eu queria negociar alguma coisinha aqui contigo, me abençoa nessa área aqui. Será? Talvez uma aprovação num processo seletivo. Meus irmãos, minhas irmãs, não é que o Senhor não nos abençoe, claro que Ele abençoa, Ele tem prazer em nos abençoar. Mas o Senhor não nos deve nada. Ao contrário, nós é que fomos comprados com preço de sangue. Ele tem prazer, é verdade, em nos abençoar, mas Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo todo-poderoso, Ele continua sendo onipresente, onipotente, onisciente, coordenando todos os seus desígnios, de modo a realizar a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável, e que muitas vezes não ocorre no nosso tempo, ou do modo como a gente gostaria. Essa atitude que Simão tomou ficou marcada na história.
passou a ser conhecida como simonia, que se refere à compra e venda de bens espirituais ou favores de Deus. Tal prática causou escândalos na Idade Média, quando os cargos eclesiásticos eles eram distribuídos de acordo com os interesses dos bispos, dos papas, que acabavam fazendo leilões desses cargos eclesiásticos. Que a gente possa refletir sobre essa proposta, sobre essa troca, se isso de alguma forma está presente em nossas vidas, se isso de alguma forma está presente em nossas igrejas, na nossa caminhada de fé, e se tiver, que nós possamos produzir frutos de arrependimento, que nós possamos voltar a uma caminhada íntegra diante de Deus, se estivermos vivendo essa realidade. Segunda reflexão que eu queria compartilhar com você: a proposta de Simão, ela deixa transparecer uma dupla tentação. Para Simão, significava empoderar-se, significava estar em evidência, ter o domínio. Para a igreja, significava se valer da influência de um homem para fazer o evangelho prosperar. Imagina lá, Samaria, poxa, Simão, um cara influente, um cara que tem admiração de todos, se converteu ao evangelho. Então, para a igreja, há também uma tentação. E a gente precisa ter atenção, cuidado, para a gente não se deixar iludir com isso, para a gente não cair na tentação de oferecer ou receber qualquer benefício em troca daquilo que devemos oferecer de graça. O Espírito Santo de Deus, ele havia de ser derramado sobre toda a carne. É o que diz o profeta. O Espírito Santo de Deus estava sendo derramado sobre as pessoas como um sinal, uma validação de tudo aquilo que Filipe havia feito naquele momento. Não havia dinheiro, não havia troca que pudesse substituir essa verdade. Que nós possamos ter esse cuidado, que às vezes permitimos nos fazer algumas trocas, imaginando que aquilo ali vai ser bom, vai influenciar positivamente alguém, meu irmão, minha irmã. Aquilo que de graça recebemos, de graça damos. Não existe preço na distribuição do Evangelho. Que nós, enquanto igreja, possamos resistir também a esse sentido da proposta, da simonia apresentada por esse homem lá. Meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe. Que a tua semana seja uma semana de bênção, seja uma semana de alegria, seja uma semana de colheita de frutos, seja uma semana onde a presença de Deus se mostra e manifesta, seja uma semana em que você possa anunciar tudo aquilo que Deus tem colocado no teu coração, transformação, mudança, vida nova, alegria no Espírito Santo. Meu irmão, em que os desafios que chegarem possam ser vencidos na força e no poder de Deus, não no teu braço, não na tua compreensão, mas no sobrenatural de Deus que se mostra presente na nossa caminhada, assim como foi presente na caminhada e na anunciação de Filipe lá aos samaritanos. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe o teu domingo, seja um domingo de bênção. Queria terminar te convidando para ter uma palavra de oração. Feche teus olhos, onde você estiver aí. Vamos encerrar esse nosso momento orando, pedindo a direção de Deus para vivermos um pouco dessas verdades e que essas reflexões produzam em nós algo positivo, gerem frutos nas nossas vidas. Deus querido, Deus santo, muito obrigado, Jesus, pelo teu poder, pela tua graça, pelo teu amor, pela tua presença. Muito obrigado, Deus, por esse canal de instrução que é a Escola Dominical, Deus. Na semana passada nós celebramos mais um ano de existência da Escola Dominical, uma Escola Dominical que nasce, ó Deus, na intenção de educar crianças, tirá-las, ó Deus, das ruas, ó Pai, que nos dias de hoje também tem a intenção de tirar homens, mulheres, crianças de um mundo que vive no maligno, para um mundo de luz, de alegria, ó Pai, para um mundo onde a gente encontra paz que excede todo entendimento. Deus querido, que possamos valorizar a escola dominical, que a escola dominical possa ser um momento de crescimento, de evangelismo, ó Pai,
possa ser um momento onde vidas sejam transformadas pelo poder que há no nome do Senhor. Deus querido, coloca a vida de cada um dos teus filhos e filhas que está escutando essa escola dominical, que está assistindo esse vídeo. Pai querido, te peço que na vida deles haja, ó Pai, um mover sobrenatural do Senhor, para que despertem neles uma fé operosa, não uma fé que nos estagna, mas uma fé que nos conduz a caminhos, ó Pai, de excelência, caminhos onde a gente pode anunciar a Tua palavra e os sinais dessa anunciação nos sigam pela presença do Espírito Santo. Deus querido, abençoa os Teus filhos e filhas, abençoe-nos, precisamos do Senhor, da Tua presença, livre-nos, Pai, desse tempo tão difícil, um tempo onde o distanciamento impera, Senhor Deus, onde a gente ainda está passando por medos de estarmos acometidos por doença, pelo coronavírus. Senhor Deus, nos ajude a continuar andando encorajados pelo poder que há na Tua palavra, na Tua presença, ó Pai, na manifestação do Senhor nas nossas vidas. Muito obrigado, Deus, porque infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, o Senhor tem para nossas vidas, o Senhor tem guardado, Deus, para nós. Manifesta a Tua graça, o Teu poder sobre a vida do Teu povo, Senhor Deus, sobre a vida da Igreja Metodista em Voldac, Senhor Deus. Abençoe a vida do pastor Tiago, pastor Ecleonice, sustente-os com a Tua graça, com o Teu poder, Senhor Deus. Que possamos viver tempos de excelência, Deus, na Tua presença, sempre, ó Deus, caminhando, sustentados pelo Senhor.